Olá, criancinhas, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia de EBF, de Escola Bíblica, e eu estou muito feliz em estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre ser humilde, certo? O tema da nossa lição de hoje é Seja humilde. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender o que significa essa palavra e como aplicar na nossa vida, tá bom? O nosso versículo-chave é: Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Muito interessante essa leitura. Esse versículo vai nos ensinar como ser humilde, certo? Deus tem muitas histórias para falar sobre as gerações que estiveram na terra desde Gênesis, como eles se comportaram. Tudo isso se trata de como nós reconhecemos Deus na nossa vida. Ser humilde é ser uma pessoa que entende a sua necessidade de ter Deus na vida. É quando você faz algo bom e você sabe que você fez algo bom, que você foi melhor naquilo que você fez, porque Deus te capacitou para isso. Porque o próprio Deus que te criou, Ele permitiu, Ele te deu a graça de você ser bom naquilo, de você ser melhor. Mas por quê? Né? Às vezes a gente está numa competição, no caso vocês, de repente vocês estão numa competição com seus amigos, uma competição de corrida. Aí tem várias crianças, vários colegas, e aí começa a corrida, aí todo mundo corre. Quando chega lá na chegada, na linha de chegada, alguém ganha, não é verdade? Então as pessoas dão um troféu, dizem que ganhou em primeiro lugar, marca o tempo que levou para correr e as outras pessoas não conseguiram aquele tempo, né? Tem todas essas questões. E aí você recebe uma premiação por isso. Legal, você recebeu uma premiação, você foi bom naquela corrida, mas não significa que você é melhor que todo mundo, não nesse sentido de soberba. Soberba é quando você se sente engrandecido. É quando você se sente o maioral e ninguém vai ser maior que você, ninguém vai ser melhor que você. É quando você tem aquele sentimento de, não, sai daqui porque tudo é meu, tudo é pra mim, entendeu? É como você olhasse só pra si, é como se tudo girasse em torno de você. Quando não é isso que acontece, certo? Mesmo você não sendo o irmão de sangue de outra pessoa, todas as pessoas não são maiores que você e nem menor que você. Cada ser humano aqui na Terra está aprendendo, está desenvolvendo características, certo? E cada um tem uma velocidade de aprendizado, ou seja, o tempo que você aprende, se você está na escola, você aprende uma coisa agora, não significa que o seu coleguinha também aprendeu, certo? Ele não tem obrigação nenhuma de aprender junto no momento que você aprendeu. E o nosso papel é compreender, certo? Que nós somos bons por causa da graça de Deus, ou que nosso coleguinha não consegue e nós devemos ajudar ele a conseguir, né? Nós devemos orar por ele principalmente, para Deus ajudar ele a conseguir. E se de repente nós podemos ajudar ele também, isso vai ficar muito legal, vai ser muito melhor para ele, certo? Ele trata sobre a Torre de Babel. Você já deve ter ouvido falar que depois, quando Noé, né, baixou o dilúvio, a maré secou, todo mundo da arca saiu, Noé, os 3 filhos dele, as esposas, todo mundo saiu da arca, os animais, e Deus decretou, Deus deu uma ordenança, ele falou assim: multipliquem-se, popularizem a terra, não fiquem só num canto, mas vão para vários lugares da terra e multipliquem-se. Deus queria que eles fossem para vários lados povoar, certo? Aí o que aconteceu? Passaram-se muitos anos, muitas pessoas nasceram e a terra ficou bem cheia, ficou lotada. Mas o problema não foi esse, o problema foi que muitas pessoas começaram a se sentir grandiosas. Começaram a esquecer que Deus tinha criado tudo aquilo. Tinha criado a terra, os animais, tinha criado eles mesmos. E que tudo que tinha acontecido foi permissão de Deus, certo? E o pior, tinham esquecido a ordenança de Cristo na vida deles. Eles não consideravam mais Deus como Deus deles. Então eles se reuniram, se achando maioral de tudo, e quiseram construir, né, em Babel, que era uma cidade, que significa Babilônia, certo? Era uma cidade de pessoas desobedientes.
Se Deus tinha os filhos dele obedientes, nessa cidade não tinha gente obediente, só tinha gente desobediente. E Deus era muito triste com isso. Deus era muito triste com isso, porque as pessoas não queriam obedecer a ele, não queriam ouvir as ordenanças dele, não estavam nem aí. Então, de repente, o que eles fizeram? Eles decidiram construir uma torre muito grande. Vocês já viram aquela torre, a Eiffel, lá da França? Então, vocês já viram também aquela estátua lá do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, que é enorme, lá naquele monte grandão? Então, imagina que no tempo de Noé, depois que Noé morreu, tinha muita gente na terra e essas pessoas queriam construir uma torre assim, muito grande. E por que eles queriam construir isso? Eles queriam colocar o nome deles e dizer que eles eram maioral, certo? Eles queriam ser famosos pela construção daquilo. Tudo bem, Deus deu sabedoria para eles terem esse conhecimento, né? Para eles construírem algo assim grandioso. Deus dá o conhecimento e inteligência pra gente, só que não pra gente se engrandecer. Se algo grandioso acontecer, Deus tem que dizer que isso tem que acontecer antes. Deus ensinou, então foi algo grandioso, mas que exaltasse o nome do próprio Deus, certo? E que também tivesse algum benefício para as nossas vidas. Os homens daquela época, eles não foi dito para eles construírem nada ali. A única ordenança de Deus foi que eles se multiplicassem e que eles obedecessem a Cristo, a Deus. Mas eles não queriam. Então eles queriam construir algo grandioso para exaltar o nome deles, para que toda a terra soubesse que foram eles, que tudo vinha por causa deles, e idolatrassem ele. Isso Deus não queria, né? Mas tinha um detalhe muito importante nessa época. Sabe por que esse pensamento deles ia acontecer? Porque eles falavam toda a mesma língua. Quando Noé, a descendência de Noé, os filhos dele se multiplicaram, tiveram filhos e filhas, eles não mudaram de língua. Lembra que não tinha mais ninguém na terra? Então, eles falavam a mesma língua. Por exemplo, a gente fala português, né? Lá nos Estados Unidos, as pessoas falam inglês, né? Lá na Europa, as pessoas falam francês, falam italiano. Países diferentes, em continentes diferentes, que falam línguas diferentes. Então, se eu não estudar inglês, eu não vou entender inglês. Mas o português eu entendo, porque é a língua que eu falo. Então, foi a mesma coisa que aconteceu lá. Eles só falavam uma língua. Eu não sei qual era a língua que eles falavam, mas eles falavam só uma língua e todo mundo entendia. Deus, vendo o pensamento do homem que era ruim, certo? Deus desceu na terra e ele viu que aquilo não era bom. Então, o que ele falou para os anjos? Vamos confundir essas pessoas para que o que eles estão planejando não se concretize, porque não é bom. Então, nós vamos mudar a língua deles. Nós vamos mudar para que eles não se entendam mais. Quais foram os benefícios de mudar a língua de um povo? Os benefícios foram que, como eles não se entendiam mais, eles não conseguiram construir a torre. Como é que eu vou mandar você pegar um tijolo com uma língua e você falar outra? Você não vai entender. E foi isso que aconteceu, né? O próprio Deus mudou a língua deles, deu uma nova fala para eles. Então, um novo alfabeto. E de uma forma muito grandiosa, milagrosa, as pessoas começaram a falar diferente umas das outras e elas não se entenderam mais. Então, o que aconteceu? Quem falava a mesma língua foi para um lado da terra e quem falava um outro tipo de língua foi para outro lado da terra. E foi assim que aquela torre não foi construída, porque as pessoas não se entendiam mais, então ela foi abandonada. E dessa forma, Deus nos preveniu de algo muito terrível na terra. Algo em que fosse uma perdição para todos nós. Não reconhecer a Deus é perdição para as nossas vidas. E a humildade entra nisso. Por quê? Porque se Deus não mandar a gente fazer algo, a gente não tem que fazer, né? Não só simplesmente porque a gente quer, mas nós devemos fazer aquilo que Deus nos pede para glorificar o nome dele, porque ele é o Criador, ele é o Deus de toda essa terra, ele é o nosso Pai Celestial. Nós vivemos por causa dele, nós estamos aqui por ele. A nossa vida é para adorar a Cristo, certo? Com as nossas atitudes, com as nossas falas, do que a gente fala, com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Nós precisamos escolher as coisas que agradam a Deus. Hoje nós temos muita informação, principalmente pela internet, pela televisão, pelas pessoas, nossos amiguinhos. E o que acontece?
Às vezes, quando você não estuda a Bíblia, quando você não participa da escola dominical, você fica sem saber o que é de verdade legal para você, o que é que vai te aproximar mais de Deus, certo? Então você vai absorvendo tudo que vão oferecendo para você. E Cristo não quer isso. Cristo quer que você aprenda a palavra de Deus, que você aprenda aquilo que vem de Deus, para que quando chegar o momento de muitas pessoas te oferecerem as coisas, ou de você ver muita coisa na internet, ouvir músicas, ver coisas, você saber aquilo que agrada a Cristo e você escolher com seu coração, né? Escolher com alegria, com amor. Não, eu não quero escutar música do mundo, eu não quero escutar nada que não seja de Deus. Eu não quero ver os desenhos onde as pessoas se batem, onde as pessoas brigam, onde as pessoas chamam palavrão. Entenderam? Por quê? Porque eu quero ficar perto do meu Deus. E quando eu estou mais perto de Deus, Ele me guarda, Ele cuida de mim, Ele se alegra comigo, Ele me abençoa. Olha que coisa boa, né? E Deus faz tudo isso porque nós permitimos que Ele faça. É porque a gente quer ficar perto dEle. Mas se a gente não quiser ficar perto dEle, Ele não tem como fazer isso. E aí o que vai acontecer? Aí eu não posso dizer o que vai acontecer porque só Deus sabe. Mas com certeza não vai ser bom. Então fiquem ligados nessa história. Fiquem ligados nos ensinamentos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu estou muito feliz em ver vocês por aqui. Em poder ensinar vocês aqui, tá bom? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Ore, não esqueça de orar, de louvar a Deus e de obedecer os seus pais, tá bom? Um beijo, até a próxima semana.